Eu vou começar, né, dando a abertura à noite, falando sobre puberdade precoce. Se caso alguém tenha alguma dúvida, quiser levantar a mão, a gente pode fazer a pausa a qualquer momento, tá bom? Fiquem à vontade. Aqui são os assuntos que nós vamos abordar durante a noite, tá certo? Primeiro, eu vou começar falando sobre o desenvolvimento puberal normal, porque eu acredito que a gente sabendo o que é normal, você vai saber o que é que está desviando do que é o normal e pensar, será que pode ser uma puberdade precoce? Né? Na segunda parte, após saber o que é a fisiologia da puberdade normal, nós vamos pensar quando suspeitar em puberdade precoce, como que faz a investigação inicial e uma noção breve assim do tratamento, tá certo? E no final eu botei alguns casos clínicos para a gente poder discutir, tirar alguma dúvida e fazer alguma consideração, tá certo? Começando com a primeira parte, né, falando sobre o desenvolvimento puberal normal. A puberdade é um período de transição, né, entre a infância e a vida adulta, que é caracterizada principalmente pelo desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, a aceleração do crescimento linear e a maturação gonadal, o que vai capacitar aquele indivíduo para a vida reprodutiva adulta. Certo? Ela vai ser constituída por 2 eventos fisiológicos, que são independentes, mas estão intrinsecamente associados, que é a adrenarca e a gonadarca, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente a diferença deles. O mecanismo de início da puberdade, ele é complexo, é multifatorial e envolve vários fatores. Fatores psicológicos, metabólicos, étnicos, genéticos e ambientais, né? É o que a gente vem discutindo cada vez mais nos dias atuais. Condições socioeconômicas, de nutrição, o estado de saúde do indivíduo e a exposição a disruptores endócrinos. Tudo isso, em conjunto, eles vão fazer aquele indivíduo desenvolver a puberdade em determinado momento na vida, seja esse momento precoce ou adequado para a sua idade. A adrenarca é um evento, né, que faz parte da puberdade também. Ele é caracterizado pelo aumento da síntese e secreção dos andrógenos pela zona reticular da glândula suprarrenal. Laboratorialmente, né, geralmente a gente a gente caracteriza pelos aumentos dos níveis séricos de ideosulfato. Clinicamente, geralmente, os pacientes vão apresentar aparecimento de pelos pubianos, odor axilar e pelos axilares, tá certo? Ele vai preceder a gonadarca, que é o amadurecimento gonadal, e ele tem controle independente e diferente da gonadarca. A concentração desses hormônios, elas começam a se elevar lá por volta dos 6, 7 anos na menina e 7, 8 anos no menino. Ou seja, mais ou menos 1 ano antes de começar a puberdade fisiológica, certo? Aqui é só para a gente tentar ilustrar, que eu falei para vocês, que a gonadarca ela é diferente do evento da adrenarca, certo? A adrenarca ela é coordenada pelo eixo hipotálamo, hipófise, adrenal ou suprarrenal, em que o hipotálamo vai enviar sinais à hipófise para produzir a ACTH, que vai atuar lá no córtex da suprarrenal para a produção desses andrógenos, tanto no menino como na menina, tá certo? O que vai levar ao aparecimento de pelos pubianos, pelos axilares, oleosidade da pele, acne, o cheirinho axilar que é a bromidrose, tudo bem? Isso é a adrenarca. A gonadarca, ela vai envolver o eixo hipotálamo, hipófise, gônada, que ela vai ser caracterizada pelo início dos pulsos de GNRH, que vai levar a hipófise a produzir LH e FSH, que vão atuar nas gônadas, no sexo masculino, levando à produção de andrógenos, principalmente a testosterona, e no sexo feminino a produção de estrogênio, que no indivíduo vai levar ao aparecimento dos outros caracteres sexuais secundários. No menino, desenvolvimento peniano, aumento testicular, aceleração da velocidade do crescimento. E na menina, aparecimento de mamas, aumento do volume ovariano, desenvolvimento uterino, que vão combinar lá no futuro com a menarca. Tudo bem? Ficou bem clara essa separação? E aí, só para reforçar, né, que a gonadarca ela faz parte, né, do período aí da puberdade, ela vai ser caracterizada o GNRH, que é liberado pelo hipotálamo, durante a infância, ele vai estar desligado, né? Não vai ter pulsos desse hormônio. Então, esse eixo ele vai ficar quiescente nesse período. Lá, próximo dos 8 anos na menina, 9 anos no menino, vão começar a iniciar os pulsos de produção do GNRH, que inicialmente eles vão ser de baixa amplitude e pouco frequentes. À medida que essa puberdade vai progredindo, o GNRH ele vai aumentando os receptores dele lá na hipófise, e aí isso vai fazendo um feedback positivo na hipófise, vai aparecendo mais
receptores. E assim eu vou aumentando a frequência desse hormônio de GNRH, que vai levar à produção na hipófise de LH e FSH, que por sua vez vão atuar lá nas gônadas, fazendo a produção dos esteroides sexuais. Isso é o evento fisiológico que leva à puberdade, tudo bem? O padrão de atividade desse eixo é variável durante as diferentes fases da vida. Aqui é para a gente tentar caracterizar mais ou menos. Você vai ter o período pré-puberal, início da puberdade e idade adulta. E aqui a gente vai ter os níveis do GNRH e LH. Na infância, a gente não tem secreção desses hormônios, belezinha? Quando começa o início da puberdade, eu começo a fazer alguns pulsos de baixa amplitude e pouco frequentes do GNRH, que vão levar a minha hipófise a produzir progressivamente os pulsos de LH. À medida que os receptores vão aumentando, essa glândula vai ficando mais sensível e esses pulsos eles vão ficando mais amplos e mais frequentes. E aí a gente consegue também pegar os pulsos mais frequentes. É mais fácil eu dosar um LH alto nessa fase aqui, tá certo? Então, só para a gente ter essa noção. Pois não. Geralmente, isso. Geralmente, a idade pré-puberal, antes dos 8 anos na menina, antes dos 9 anos no menino. O início da puberdade, lá por volta dos 8 anos na menina, 9 anos no menino, e a idade adulta, depois que você já concluiu o desenvolvimento puberal. Tá certo? Aqui é só para a gente ter uma noção de como é complexa a rede neuronal, que vão levar os estímulos para a produção do GNRH e as gonadotrofinas, LH e FSH. Tá? Por exemplo, níveis nutricionais, eles podem fazer ativação do eixo que estimula a puberdade, né? A gente também, por exemplo, crianças que estão acima do peso, né? A gente vai ter níveis aumentados, por exemplo, de leptina, que vão fazer estimular a secreção desses pulsos de GNRH, né? Dependendo de quando a criança atinge esse sobrepeso, isso pode ser precoce e levar esses pulsos de GNRH antes da hora e a criança entrar na puberdade antes dos 8 anos. Tudo bem? Então, essa rede neuronal ela tem influência nutricional, genética, ética, comportamental, né? Crianças que são adotadas, elas têm maior risco de fazer puberdade precoce. E aí, esse equilíbrio, né, do aumento dos neurônios estimuladores em relação dos que são inibidores, vai levar ao desencadeamento dos pulsos de GNRH, que vai atuar na hipófise, produzir as gonadotrofinas e levar ao amadurecimento da gônada e puberdade. Isso é a fisiologia da puberdade, tá? Aqui é falando sobre a regulação, né? Que a gente tem vários fatores estimulatórios e inibitórios que, em conjunto, quando eles atuam em equilíbrio, inicialmente na infância, para desligar esse eixo puberal, e na puberdade ele começa a aumentar os fatores estimulatórios em detrimento dos inibitórios e a puberdade desencadeia. Pode falar, Jana. Isso, é porque, por exemplo, o sono também tem influência. Tá certo? Então, crianças que dormem mal, elas têm menor produção de melatonina. Melatonina é um fator inibitório da puberdade, entendeu? Então, maiores os níveis de melatonina, a gente vai fazer a estimulação dos fatores inibitórios do GNRH. Então, crianças que têm baixos níveis de melatonina, que dormem mal, exposição a telas e tudo, existem indícios de que baixos níveis de melatonina vão levar a desligar, reduzir esses fatores inibitórios, e o indivíduo começa a produzir GNRH e pode desencadear uma puberdade ou precoce ou acelerada. Entendeu? Então, para você entender, às vezes as mães chegam, por que a minha filha desenvolveu puberdade precoce? Tem alguma coisa que eu posso tirar? É complexo, né? Porque tem o comportamento, tem a nutrição do indivíduo, tem fatores genéticos envolvidos também. Então, é difícil você escolher uma coisa que seja excluída, exceto naquelas causas orgânicas, né? Que você vai ter um tumor e tudo. Então, é multifatorial. É um conjunto de fatores que podem fazer ao desenvolvimento desse quadro. Tá bom? Nada. Aqui também, continuando falando sobre o que é puberdade normal, né? Os limites normais, né? Da idade para a puberdade. Para o início do desenvolvimento da puberdade. É de 8 anos a 13 anos nas meninas, tá certo? E nos meninos entre 9 e 14 anos. São os nossos limites até os quais eles têm que começar a puberdade nessa idade, tá bom? As meninas, quais são as características clínicas do desenvolvimento da puberdade? Nas meninas, ocorre inicialmente um discreto aumento da velocidade de crescimento. Por isso que endocrinopediatra é super chato. Façam curva de crescimento. Acompanhe os pacientes na curva de crescimento. Quando eu era professora na crise, os meninos já se tremiam. Tá aqui a curva, doutora. Porque eu pego muito no pé disso. Porque o que acontece? Antes da criança apresentar uma telarca, você começa a perceber. Ela vinha no percentil 50, ela começa a acelerar um pouco a velocidade de crescimento. Aí, uns 6 meses depois, começa a aparecer o broto mamário, tá? O menino também, aquele menino, você vai ver a criança está crescendo bem,
putz, teve uma aceleração, ficou acima do canal familiar. O que está acontecendo? Será que pode ser uma puberdade precoce? Então, a gente precisa ficar atento à curva de crescimento desses pacientes, porque ela dá muita informação valiosa, né? No nosso acompanhamento e na investigação. Nos meninos, o aumento do volume testicular é o primeiro sinal de puberdade, né? Então, assim, o menino, ele não vai ter o pelinho primeiro, não vai engrossar a voz primeiro, ele vai ter o aumento do volume testicular. E aí, por isso que, às vezes, é difícil você identificar aquele menino que está começando a puberdade, porque a mãe geralmente não vai ficar prestando atenção no tamanho do testículo. A menina, visualmente, é muito mais fácil você notar que apareceu aquele broto mamário. Você vê pela blusinha, né, na roupinha. O menino é o aumento do testículo. Então, quando o menino vai começar a ter aumento do tamanho do comprimento peniano, aumento da velocidade de crescimento, engrossa a voz, tudo isso, às vezes a puberdade já está um pouco mais avançada, tá? Então, a gente precisa ficar atento. E no exame físico, ao caracterizar o TANE, a gente tem que ficar atento ao volume do testículo do menino. A partir de 4 ml, já está caracterizado que o menino começou a puberdade. Tá certo? E aí ela vai ser seguida, né? Pela pubarca, pelo crescimento peniano, o estirão do crescimento. E aí todo esse processo, tanto o menino como a menina, leva mais ou menos de 3 a 4 anos, tá certo? E o desenvolvimento da puberdade, como a gente já sabe, ela vai ser classificada de acordo com os critérios de Tanner, que foi criada lá atrás, em 1962. Ele fez um estudo clínico e foi caracterizando, né? Para classificar essa puberdade em 5 estágios. Onde o estágio 1 é a criança, né, infantil, quem não tem nada, e 5 é do adulto. Tudo bem? Na menina, a gente vai classificar mama e pelos, e no menino, o aspecto da genitália externa e o desenvolvimento de pelos. Uma coisa que a gente precisa também ficar atenta é a velocidade de progressão desses caracteres, tá certo? A evolução de um estágio para outro, ela tem que ficar mais ou menos por volta de 1 ano. Então, a menina vai de um M2 para M3, mais ou menos em 1 ano. Se essa progressão foi em um intervalo inferior a 6 meses, também fica atenta. Ela pode estar evoluindo com puberdade rapidamente progressiva. Então, assim, não basta começar a puberdade na idade certa. Você também tem que ficar atento à velocidade da progressão desses caracteres. Tudo bem? Aqui eu não vou explicar, porque a maioria já sabe, né? A classificação da mama pelo Tanner, da pubarca e o desenvolvimento genital masculino. Aqui, assim, a maioria das pessoas não tem familiaridade com o uso do orquidômetro. E é uma ferramenta muito importante na semiologia, no exame físico da criança e do adolescente, onde você vai fazer o comparativo do volume do testículo do menino com o volume do orquidômetro, e eu consigo classificar, por exemplo, de G1, ou de 1 a 3 centímetros cúbicos é o estágio de Tanner 1, de 4 a 5, mais ou menos 2, de 6 a 8, G3, 10 a 12, G4, e G5 é o da idade adulta, tá certo? E aí você vai, por efeito comparativo mesmo. É uma ferramenta extremamente importante para quem não está familiarizado em palpar e estimar mais ou menos o volume testicular. Tudo bem? E o estirão de crescimento, né? Que também ocorre nessa fase da puberdade. Nas meninas ocorre mais ou menos entre o estágio 2 e 3 de Tanner, nos meninos 3 e 4 no sexo masculino. Ela vai ser precedida por um período de uma desaceleração inicial do crescimento, que com a progressão dos aumentos dos níveis dos esteroides sexuais, vai seguir por uma fase de aceleração progressiva, depois tem um fechamento das epífises e aquele indivíduo conclui seu crescimento, tá? Tanto o estirão quanto o fechamento epifisário, eles vão ser regulados pela ação dos esteroides sexuais. E na menina, o estirão de peso ele vai ocorrer só depois da menarca. As meninas ela têm um estágio de Tanner e velocidade de crescimento muito bem relacionado. Os meninos, a gente não faz tanto isso. Mas a menina tem, que é esse gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, a gente tenta mostrar a velocidade de crescimento e a correlação com os estágios de Tanner, tá? M1, né, que a menina está naquela velocidade de crescimento de 4, 5 centímetros por ano, mais ou menos. Aí ela começa o desenvolvimento da puberdade e começa a acelerar a velocidade de crescimento no M2. No M3 é o pico de velocidade máxima de crescimento da menina. No final do M3, começo do M4, a menina tem a primeira menarca e começa a ter a desaceleração da velocidade do crescimento. Depois da menarca, a menina não concluiu ainda seu crescimento. Ela conclui esse crescimento geralmente até uns 2 anos depois da menarca. No entanto, essa velocidade de crescimento reduz. Ela não vai crescer como o pico de velocidade máxima que ela tinha no estágio 3 de Tanner. Tudo bem? Então, por isso que às vezes a gente fica preocupado. Nossa, a menina já teve a primeira menarca. Por quê? Se isso aconteceu de uma forma precoce, a gente piora um pouco mais assim, a previsão estatural da criança, né? Porque ela ainda tem pouca coisa a crescer depois disso.
E aqui é o gráfico de crescimento dos meninos. Geralmente, eles começam aqui a aceleração do crescimento no G2, G3 para G4, eles fazem um estirão, um pico máximo de estirão no estágio G4 de Turner, e à medida que vai progredindo, né, a gente vai desacelerando a velocidade de crescimento. E aí, uma coisa que eu acho interessante notar, os meninos, eles têm uma puberdade um pouco maior de tempo em relação às meninas, por isso que até o alvo estatural dos meninos é um pouco maior em relação às mulheres, né, a estatura final. E aí, isso aqui era só para dar uma pincelada sobre o que é normal, o que é fisiológico, para a gente poder suspeitar, ficar atento ao que é que está fugindo da normalidade. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre puberdade precoce, tá? A definição é quando esses sinais puberais, eles começam antes dos 8 anos na menina e antes dos 9 anos no menino, tá certo? Ela pode ser dependente da gonadotrofina, quando aquele eixo hipotálamo, hipófise, gônada que eu mostrei para vocês, ele ativa, né? Que aí é a puberdade precoce central, porque ela depende dessa ativação do eixo hipotálamo, hipófise, tá certo? Ou independente de gonadotrofinas, que é a puberdade precoce periférica, porque o que que acontece? Esses esteroides, eles estão vindo de outro lugar que não é pela ativação do eixo hipotálamo, hipófise. Tudo bem? Em ambas, as concentrações elevadas dos esteroides sexuais, eles podem acelerar a velocidade do crescimento do indivíduo, acelera a maturação esquelética também, e tem a fusão prematura dessa placa de crescimento, que pode prejudicar a estatura final. Tá? Ela é associada... Por que a gente se preocupa tanto com puberdade precoce? Só por causa da perda estatural, por conta da menarca precoce? Não, porque os estudos já mostram que as crianças que desenvolvem puberdade precoce, eles têm maior risco de doenças metabólicas no futuro, as doenças crônicas metabólicas. Como aumenta o tempo de exposição dessa criança aos esteroides sexuais, eles têm maior risco de si, também principalmente quando tem história familiar associada, a câncer dependente de hormônio sexual, tá certo? Pelo tempo maior de exposição a esses esteroides sexuais, e também aumenta o risco de doença cardiovascular na idade adulta, além dos transtornos psicológicos que podem vir associados com a puberdade precoce. Por que eu me preocupo? Risco de menarca precoce, perda estatural, aspectos psicológicos como depressão, transtornos alimentares, uma coisa que é muito comum no nosso meio, né? Precocidade do início da atividade sexual, gravidez indesejado, maior risco de abuso sexual também nessas crianças, né? E o risco para as doenças metabólicas no futuro. E o que acontece? Como é a fisiologia da puberdade precoce central? Lembra que eu falei para vocês da secreção pulsátil do GNRH lá atrás? Ela começa a acontecer antes dos 8 anos, né? Pelo aqueles multifatorial que a gente conversou. Algum outro fator, ou fator genético, ou a questão nutricional, ou sono, comportamental. Eu comecei a fazer esse expulso de GNRH antes da hora. Então, a criança começa a produzir LH-FSH antes dos 8 anos na menina, antes dos 9 nos meninos, e produção de esteroides sexuais. Na menina, você vai notar o aparecimento do broto mamário, e no menino, o aumento do volume testicular. A puberdade precoce central, ela é muito mais comum em meninas, né? Alguns quadros idiopáticos, quando a gente não sabe a causa, são muito comuns, mas no contexto atual da gente estudar exoma, da genética, a gente está descobrindo cada vez mais genes que são associados com a puberdade precoce, tá certo? E o Brasil, inclusive, é um dos pioneiros no estudo desses genes. Enquanto os quadros secundários a uma causa identificável, eles são mais comuns nos meninos. Então, geralmente, os meninos, quando desenvolvem uma puberdade precoce, eles têm alguma causa orgânica associada. Então, é importante fazer ressonância, é importante fazer exame de imagem, porque geralmente pode ser algum tumor, tá? Aqui, só para... Eu tirei até do documento da SBP, que está... Aliás, quem tiver interesse em ler, está bem didático esse documento, tá certo? As principais causas de puberdade precoce central. Idiopática, né? Geralmente, quando a gente não sabe as causas, mas cada vez a gente está vendo associado doenças genéticas e disruptores endócrinos ambientais. As causas genéticas, né? Mutação ativadoras do KIS1, do receptor do KIS1 e inativadoras do MKNR3 ou DLK. Exposição crônica a esteroides sexuais. Infelizmente, isso aqui está virando rotina frequente no nosso meio, né? As pessoas estão usando aí anabolizantes de forma indiscriminada e as crianças estão sendo expostas indiretamente a isso e desencadeando uma puberdade. Exposições de reguladores endócrinos também, né? Que isso pode mimetizar a atividade de alguns hormônios e causar disfunção no funcionamento das nossas glândulas, tudo bem? Tumores do sistema nervoso central, que são causas orgânicas de puberdade precoce, como astrocitoma, craniofaringioma, pinealoma, neurofibromatose, germinoma. Amartoma hipotalâmico, que das causas que a gente tem
orgânicas e, vamos dizer assim, congênitas é a causa mais comum que a gente tem de puberdade precoce. E outras lesões do sistema nervoso central. Crianças que tiveram encefalite, meningoencefalite, infecções do sistema nervoso central, o trauma, né, exposição à rádio, quimioterapia, os indivíduos também podem desenvolver puberdade precoce central ao ter esses antecedentes. E secundária a uma puberdade precoce periférica. Como que acontece isso? Altos níveis ou de estrogênio ou de testosterona, eles podem sensibilizar aos poucos os nossos gonadotróficos e isso fazer um feedback negativo e aquele eixo ativar. Entendeu? Então, pode acontecer uma puberdade precoce central secundária a uma puberdade precoce periférica. Inclusive, as meninas têm um caso lá na enfermaria de cirurgia do SAVE, que é justamente uma Cunhal-Bright, que é uma mutação ativadora do gene GNAS que você começa a produzir, por cistos ovarianos, excesso de esteroides. E aí, por esse esteroide em excesso por muito tempo, a criança começou a desencadear uma puberdade precoce central. E aí, precisou depois, posteriormente, fazer esse tratamento. Tá certo? Aqui, sobre os disruptores endócrinos, é uma coisa que a gente precisa dar a devida importância, a devida relevância. A Sociedade Brasileira de Pediatria vem reforçando isso com a gente, seja através de documentos, que é para falar sobre os familiares de uma forma mais acessível, como também para os profissionais de saúde. Os reguladores endócrinos são substâncias, sejam elas químicas ou fármacos... como é que eu posso falar? Ai, meu Deus... Esqueci. Botânicos, fármacos botânicos, que eles têm certa afinidade com alguns receptores hormonais nossos. Então, eles podem causar disfunção no funcionamento de glândulas, como tireoide, puberdade precoce, aumento de câncer, né? E aí, a gente precisa estar atento a isso para evitar a exposição das nossas crianças, porque, assim... Ainda não existe uma relação de dose e efeito, de dose segura para essas substâncias. E aí, várias sociedades, inclusive a SBP, a Endocrine Society, já estão emitindo esses alertas para a gente evitar de expor nossas crianças a isso. Por exemplo, benzeno, ele pode causar alteração na menstruação. O BPA, né, que está presente nos plásticos, quando a gente aquece comida, e isso é liberado na comida também. Isso está associado aos quadros mais frequentes que a gente está vendo de puberdade precoce, de antecipação dos anos de menarca em meninas, tá certo? Fitalatos, que tem alteração dos hormônios sexuais masculinos e femininos e também está comprovadamente associado ao câncer de mama. Esse documento aqui, ele é inclusive da Endocrine Society, que ele fala, por exemplo, alguns disruptores endócrinos que comprovadamente, já por estudos, eles têm associação com puberdade precoce. Por exemplo, bisfenol, que ele está presente nos plásticos, com aqueles bebidas que a gente pega em caixinha, em garrafa de plástico, pode ter bisfenol A também. Por exemplo, fitalato, que é muito comum achar em cosméticos, né? E aí por isso que a gente fica atento àquela questão de crianças usando maquiagem, crianças fazendo skincare, crianças usando os produtos da mãe, seja o shampoo, seja esmalte, porque eles estão sendo expostos a isso. E não existe dose segura para isso, tá certo? Então, quanto mais a gente puder preservar as crianças das quais a gente cuida, melhor, tá bom? Porque tudo isso aqui que a gente está vendo tem associação com puberdade precoce. Fora as neoplasias, né? Também que pode ter associação. E esse aqui é um documento bem interessante, ele está em português, que foi emitido pela Endocrine Society, uma associação com essa associação aqui, que ele fala sobre, ele dá uma noção bem legal sobre o que são os disruptores endócrinos, como eles atuam no nosso organismo, e ele tem vários setores falando, os agrotóxicos, o que é que tem nos produtos de beleza, o que é que tem nos plásticos, e como que isso está repercutindo na nossa saúde, tá bom? É um documento bem interessante, eu aconselho todo mundo a ler. E a puberdade precoce periférica? Ela ocorre quando tem uma secreção autônoma dos esteroides sexuais, seja andrógeno, seja estrógeno, que pode ser originado ou das gônadas, né, do ovário, do testículo, da suprarrenal ou por exposição exógena, né, seja tópica, seja via oral. Nesse caso, como eu falei, não tem ativação daquele eixo, hipotálamo, hipófise e gônada. O estrógeno, a testosterona, ela está vindo de outro lugar que não é da ativação desse eixo, tá bom? Ela é mais rara de acontecer e ela pode ter padrão heterossexual. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, uma menina, a gente espera o quê? Que comece a mama, desenvolvimento uterino. Na menina com puberdade precoce periférica, por exemplo, ela vai ter um padrão heterossexual. Ela pode começar com clitoromegalia, pelos antes da hora, acne, que seria mais um padrão de virilização, entendeu? Menino pode desenvolver ginecomastia, entendeu? Então, assim, geralmente ela não corresponde ao sexo, o fenotípico do menino.
do paciente. Tem diversas formas de apresentação, seja virilização, seja aparecimento de mamas cíclicas que ficam indo e voltando, pelo aumento peniano, sem ter o aumento correspondente do testículo, ou o aumento do testículo assimétrico, um maior que o outro, né? Pode ser por tumores também. Então, ela não faz aquele eixo bonitinho, né? Que eu expliquei para vocês na fase da fisiologia. Quais são as causas que a gente tem de puberdade precoce periférica? Tumores, seja de etiologia ovariana, testicular, produtores de HCG, tumores adrenal, um cisto folicular que tem a produção autônoma de estrógeno, genética, como a síndrome de McConnell-Bright, a testoxicose, que é bem rara, a hiperplasia adrenal, que é bem comum no nosso meio, ela pode levar a uma puberdade precoce periférica de padrão heterossexual, a exposição exógena, né? Tanto aos hormônios aí, tópicos, intencional ou não, como aos reguladores endócrinos também. E o que é que eu tenho que fazer quando eu chego um paciente com essa queixa para mim? Como que eu tenho que abordar? Na anamnese, no exame físico, o que é que eu preciso pedir, né? Para eu, pelo menos, fazer uma avaliação inicial e ver se é o caso, aí discutir ou não com um colega endócrino. Na anamnese, avaliar a idade de início dos caracteres, como foi a cronologia, o que veio primeiro? Veio a bromidrose primeiro, que é o cheirinho na axila, depois seguido do pelo, você notou a aceleração do crescimento, perdeu o sapato, perdeu calça, tudo isso é importante. Tem alturas anteriores aí que eu possa colocar no gráfico para a gente ver se teve essa aceleração do crescimento, como é que está a velocidade de crescimento dessa criança. Isso é interessante a gente ver durante a anamnese. Ver como era peso, altura prévia, plotar isso no gráfico e ver como é que ele está evoluindo. Os antecedentes gestacionais de parto. Por que a gente enfatiza isso? Porque pacientes que foram restritos, PIGs, prematuros ou que sofreram hipóxia neonatal são pacientes que também têm fatores de risco para desenvolvimento de puberdade precoce, tá? Tem história familiar? Qual a idade da menarca materna? Das irmãs da mãe? Das irmãs mais velhas que teve? Tem alguma história na família do pai? Tudo isso é importante a gente ver. O pai e a mãe são consanguíneos, né? Ou os pais deles são, porque às vezes o pai e a mãe não é, mas os avós são irmãos, alguma coisa assim. Então, assim, é importante a gente pegar isso na história familiar também. Fazer incessantemente em todas as consultas, busca ativa a exposição a esteroides sexuais, geralmente eles negam na primeira consulta, mas aí quando vai criando um vínculo melhor com a família, você insiste, tem certeza que não usa uma pomada, alguém faz uma reposição, vê melhor em casa, às vezes essa informação vem à tona em consultas posteriores para a gente. Fazer uma história patológica prévia, né? Foi uma criança já sofreu algum traumatismo craniano, teve alguma meningite, precisou fazer alguma internação, fez alguma cirurgia, alguma coisa que possa sugerir aí que justifique uma puberdade precoce. Na interrogação dos diversos sistemas, tem uma dor abdominal associada, tem alguma alteração de pele, alguma mancha, dor, fratura óssea sem ter um trauma que corresponda a isso, sintomas de hipertensão intracraniana, alguma alteração neurológica, tudo isso é importante a gente fazer na nossa anamnese. No exame físico, pedir fazer a altura, fazer o peso, calcular IMC, avaliar a pressão arterial, o Tanner, né, que a gente comentou, porque eu preciso tanto na primeira consulta como no acompanhamento desse paciente para ver como que ele está evoluindo. Avaliar se tem a presença de pelos axilares, a presença de acne, odor axilar, excesso de oleosidade. Nas meninas, que a queixa às vezes pode ser uma clitoromegalia, mesmo que não seja, é importante a gente avaliar. Tem aumento do clítoris, é interessante avaliar, então a gente precisa examinar bem a genitália. Questionar, teve mudança de voz? Ou então conversar mesmo com a criança para a gente notar se teve alguma alteração de timbre de voz, alteração de comportamento. É interessante ver, às vezes a criança é muito irritada, muito hiperreativa, aquela coisa desproporcional. E isso também pode ser reflexo de uma puberdade precoce. Nos meninos, é interessante sempre avaliar o comprimento peniano e o tamanho do testículo, né, com o uso de orquidômetro, para ver se eles são simétricos ou assimétricos, porque o volume do testículo e se são simétricos ou não também já dão muitas informações para a gente, como, por exemplo, o testículo que é pré-púber e o menino está com sinais de puberdade precoce, pode ser um distúrbio de suprarrenal. Esse andrógeno está vindo lá do suprarrenal e não do testículo. O testículo é aumentado, mas um é maior que o outro. Será que eu tenho um tumor naquele testículo? Então, é melhor avaliar isso. Testículos que ambos são aumentados e simétricos. Será que o indivíduo pode ter restos adenais naquele testículo? Será que ele tem um tumor do sistema nervoso central que está fazendo desencadear uma puberdade precoce? Então, um simples exame físico faz a gente direcionar muito as hipóteses diagnósticas e pensar melhor no que pode ser.
Estou diante de um paciente com suspeita de puberdade precoce. Quais os exames iniciais que eu preciso pedir? Inicialmente, LH, FSH, esteroides sexuais basais. Por que eu botei assim genérico? Porque na menina a gente vai pedir estrógenos, né? Se a queixa é o broto mamário, foi um sangramento. E nos meninos a gente vai pedir a testosterona, tá certo? Porque com essas 3 dosagens daí eu já consigo direcionar mais ou menos. É uma puberdade precoce central ou periférica, tá certo? Então isso já direciona a minha investigação. A avaliação tireoidiana, TSH e T4-IV, é extremamente necessário, tá? Ainda hoje, a gente às vezes pega puberdade precoce central, que é desencadeada por hipotireoidismo grave, tá certo? Por causa da similaridade das subunidades, né, dos hormônios. Então, pode levar um hipotireoidismo grave, pode levar a uma puberdade precoce. Recentemente, eu tive um caso, uma menina que com 6 anos, aquela que eu comentei contigo, 6 anos, que ela vinha, na época da pandemia, né, perdeu o familiar, muito próximo, só ficou ela e a mãe. E a menina começou a ganhar muito peso, começou a ficar letárgica, começou a ficar sonolenta, e todo mundo achava que era depressão, que era por causa da pandemia, que era porque ela perdeu o familiar, um ente querido e tudo, e passa por pediatra, e passa por psicólogo, até que alguém resolveu nos exames de rotina dosar um TSH. Essa menina veio com TSH maior que 100. E ela também teve o desenvolvimento de uma puberdade precoce. Só que o que chama a atenção na puberdade precoce pelo hipotireoidismo? Baixa velocidade de crescimento e atraso importante da idade óssea. Entendeu? Então, assim, a gente tratou o hipotireoidismo dela, ela perdeu absurdamente, já perdeu uns 20 quilos, eu vi ela ontem. Ela já perdeu uns 20 quilos e está recuperando seu crescimento. Ela passou 2 anos sem crescer 1 centímetro. E agora ela está recuperando o crescimento dela, tá certo? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. HCG é importante em meninos com puberdade precoce, né, para a gente descartar a possibilidade de tumores produtores de HCG, alfa-fetoproteína também. No caso de pubarca precoce, que é o aparecimento do pelo, a gente usa os precursores androgênicos, 17-hidrox, 11-desoxicortisol. E imagem, raio-x de idade óssea me diz muita informação, tá certo? Porque a puberdade precoce, lembra que ela vai fazer a aceleração do fechamento da placa epifisária, e aí geralmente ela avança a idade óssea nos 2 desvios padrões a mais em relação à idade cronológica do indivíduo. Então, você pegou aquele indivíduo, primeiro exame que eu vou pedir, uma idade óssea. Pediu a idade óssea, veio avançada, realmente eu preciso investigar direitinho essa puberdade dele. A ultrassom, no caso das meninas, dá muita informação. Volume ovariano, volume uterino, né? A presença de linha de endométrio, a relação do corpo-colo, que são indícios indiretos para a gente, já que aquele ovário está produzindo ou estrogênio, ou esse estrogênio está vindo de outra fonte, que está levando esse útero a amadurecer. Tá certo? No menino, quando você fez a palpação lá do testículo, se você notou um testículo mais endurecido ou um maior que o outro, vale a pena pedir a ultrassom testicular para a gente ver se não tem um tumor, algum nódulo, alguma outra coisa que justifique essa puberdade precoce. E a depender do caso, alguns casos pode ser necessário ressonância e tomografia. Então, inicialmente, LH, FSH, esteroide sexual, avaliação tireoidiana, raio-x de idade óssea e ultrassom. Já dá para dar um bom norte e direcionar a nossa investigação. Tudo bem? Alguma dúvida? Oi, doutora. Em relação a esses pacientes que têm hipotireoidismo, quando você trata o hipotireoidismo, como é que se comporta? Assim, às vezes, quando já desencadeia a puberdade precoce central, geralmente, mesmo tratando o hipotireoidismo, uma vez que aquele eixo foi ativado, dificilmente ele vai desativar. Acaba que você precisa bloquear. Às vezes. Porque o crescimento ele vinha bem desacelerado por conta do hipotireoidismo, né? E aí, quando você normaliza essa função tireoidiana, ela começa a recuperar. Mas se associa isso a uma puberdade precoce, ela continua tendo algum prejuízo de estatura final. Então, não é tratando só o hipotireoidismo que o paciente vai parar de desenvolver a puberdade precoce. Às vezes acontece, mas o mais comum é a gente precisar bloquear também esses pacientes. Tá certo? Nada, imagina. Ui, peraí. Eita, não, dá para ver. E aqui eu queria só tentar esquematizar para vocês, mais ou menos, como que a gente faz a investigação da puberdade precoce, tá certo? Caractere sexual secundário, antes dos 9 anos nos meninos, antes de 8 anos na menina. Ou uma menarca antes dos 9 anos, né? E aí, tem a alteração da cronologia de eventos puberais, você vai avaliar até uma velocidade de crescimento elevada, tem uma idade avançada em relação à idade cronológica e tem uma previsão de perda de estatura final. Peguei uma criança com esse caso. O que é que eu vou pedir? LH, FSH, estrogênio ou testosterona, dependendo do sexo do indivíduo.
LH púbere, né, que ele vai estar estimulado, com aumento ou não do estrogênio e testosterona. Eu vou estar diante do quê? De uma puberdade precoce central. Por quê? LH púbere denota que o eixo hipotálamo hipófise gônada está ativado, tá? Se eu fiz essa dosagem e o LH veio em púbere, provavelmente posso estar diante de uma puberdade precoce periférica ou central, não sei. Por quê? Lembra que lá atrás eu falei para vocês que aqueles pulsos de GNRH, eles são realmente, às vezes não são tão frequentes e não são tão amplos? Então, pode acontecer de eu pegar a dosagem do LH, não no pico, lá no vale. E aí, eu tenho uma criança com clínica de puberdade, peguei um LH não estimulado, ela não tem puberdade, eu vou acompanhar isso? Não. Pode ser que eu dosei naquele vale. Então, nesses casos, quando eu tenho alguma dúvida, vale a pena pedir aquele famoso teste da leuprorelina. Não sei se alguém de vocês já pegou um paciente nosso perdido por aí, que eles tomam o acetato de leuprorelina, né, que é a medicação que a gente usa para bloquear, só que na primeira dose, ele faz um efeito excitatório. Então, com 2 horas depois, se eu dosar o LH, eu pego ele no pico. E aí eu tiro essa minha dúvida, se é puberdade precoce central ou periférica. Por isso que a gente faz esse teste quando tem a dúvida. O LH veio púber e foi lá para cima, aí eu vou estar diante de uma puberdade precoce central. Se ele veio pré-púbere, o LH supresso com FSH no físico, eu tenho que pensar na possibilidade de uma puberdade precoce periférica. Então, o teste ele ajuda nessa diferenciação. Tá certo? Peguei o paciente com puberdade precoce central. Se tem história familiar, vale a pena a gente fazer logo a pesquisa genética. Se não, pode ser um caso esporádico. Tem associação com sintomas neurológicos, veio antes dos 6 anos, e menino, é prudente sempre pedir a ressonância de célula túsca, tá certo? Para a gente avaliar se tem uma lesão tumoral, se tem alguma coisa no sistema nervoso central que justifique ter desbloqueado esse eixo, ele desenvolveu uma puberdade precoce central. Ressonância veio normal, uma puberdade precoce central, idiopática, que a gente ainda não sabe o que é a causa. Tudo bem? Se eu identifiquei alguma lesão congênita, ou adquirida, ou um tumor, é uma puberdade precoce orgânica, e aí eu vou tratar de acordo com a causa, né? Seja cirurgia, seja radioterapia, seja tratamento conservador clínico. Cadê, meu Deus? Aqui eu só botei para vocês terem uma noção, mas assim, não precisa fixar muito não. Que aí a gente colocou aqui, ó, o LH basal, quanto que eu considero estimulado? Dependendo do método laboratorial que você usou, ele pode ser maior que 0,6, se for imunofluorescência, ou eletroquimiluminescência maior que 0,10. O teste de estímulo, que é isso que eu falei para vocês, quando a gente tem um LH que está na dúvida, eu estou com uma criança com clínica de puberdade, o LH veio baixo, será que eu peguei naquele vale do LH? Fiz o teste, o LH, se ele vier maior que 8 ou 10, eu posso denotar que é uma puberdade precoce central. Raio-x de mão e punho. A idade óssea avançada, mais de 2 dias e o padrão em relação à idade cronológica denota que isso aí pode ter algum esteroide aí avançando essa idade óssea. E a ultrassom pélvica, geralmente a gente valoriza um volume uterino maior que 3,5 centímetros cúbicos e ovários maior que 2 centímetros cúbicos. Tudo bem? Ressonância magnética. Para quem sempre eu vou pedir a ressonância? Para meninos com puberdade precoce central, né? Porque é mais comum eu ter causas orgânicas patológicas associadas que eu vou identificar essa lesão na ressonância. Meninas que desenvolveram puberdade precoce antes dos 6 anos ou que foram depois dos 6 anos, só que tem sintomas neurológicos associados. Ela teve uma amaurose. Recentemente, a gente teve também, o SEIM é uma escola, né? Tivemos uma criança na neurocirurgia que ela desenvolveu puberdade precoce central com 5 anos. E só foi diagnosticado depois de uma ressonância porque ela chegou no pronto-socorro do SEIB e ela ficava olhando desse jeito para a médica. E aí a médica começou a conversar com ela e tudo e percebeu que ela estava adaptando a visão porque ela não conseguia enxergar direito. Quando fizeram a tomografia da criança, a criança tinha um tumor. E aí ela precisou ser operada depois e também desencadeou uma puberdade precoce central que precisa ser tratada, né? Então, só pela posição da criança foi feito esse diagnóstico. E ela tinha 5 anos, então era tanto por ter sintoma neurológico como pela idade era mandatório realizar uma ressonância. E a critério do médico, né? Menina entre 6 e 8 anos que não tem nenhuma queixa, geralmente a gente não pede a ressonância porque é pouco provável ter alguma lesão anatômica associada, como causa da puberdade precoce central. E aumenta a chance de eu ter achados incidentais, como cisto pineal, microadenoma hipofisário, hiperplasia hipofisária, que isso aí são variações da normalidade, né? E aí isso pode gerar uma expectativa na família, uma preocupação exagerada, ida desnecessária a outros especialistas. Então, nesses casos aí, a gente só vai pedir a ressonância mesmo se tiver queixa neurológica associada. Se tem uma história familiar presente, por exemplo,
vários casos na família de puberdade precoce, né? Em todas as gerações acometidas. O estudo genético, se tiver acesso, ele pode preceder a realização da ressonância. Tudo bem? E o tratamento vai depender da idade, né? Vai depender da etiologia, se é uma puberdade precoce central ou periférica, e da velocidade de progressão dessa puberdade. Sempre a gente vai direcionar para a causa do problema, não é o análogo que trata tudo, não, tá bom? Nem todas as puberdades elas vão ter indicação de fazer tratamento, tá? E os tratamentos da puberdade precoce, elas devem ser vistos não como opção para aumentar o crescimento do indivíduo, tá certo? Eles são utilizados para a gente segurar esse avanço da idade óssea, a progressão dos caracteres sexuais secundários e prevenir todas aquelas outras causas que eu falei para vocês. Sexarca precoce, sexualização precoce, riscos psicológicos para esse indivíduo, exposição a estrógenos que aumentem o risco de neoplasias, tá certo? Para ganho estatural, geralmente não é o nosso objetivo, tá certo? Pensei que alguém ia perguntar alguma coisa. E o que é que quando a gente trata essas crianças, qual é o nosso objetivo do tratamento? O que é que a gente acompanha clinicamente neles? A gente vai ver se vai ter regressão dos caracteres sexuais secundários, né? Se o testículo começou a reduzir de tamanho, se as mamas da menina ou regrediu ou ficou mais flácida, não está aumentando de tamanho, se a gente conseguiu controlar esse avanço da idade óssea, reduzir a velocidade de maturação esquelética, ficar atento à velocidade de crescimento do indivíduo, porque aquela criança que ela tem uma puberdade precoce, ela vai acelerar a velocidade do crescimento. No momento que você trata a causa da puberdade precoce, ela vai voltar a ter uma velocidade de crescimento de uma criança que não está na puberdade. Ali os seus 4, 6 centímetros por ano, tá certo? Preservar o potencial genético de estatura dessa criança, promover bem-estar psicossocial do paciente e da família, porque é uma situação também que gera muita angústia para a família, prevenir menarca, abuso sexual, sexarca precoce e reduzir o risco de cânceres, né? O análogo de GNRH, ele é muito utilizado, ele é utilizado nos casos de puberdade precoce central, tá certo? Que ela é dependente do GNRH. O análogo, ele é uma molécula semelhante ao nosso GNRH natural, né? Só que ele vai se ligar no receptor de GNRH, causando a dessensibilização dele, tá certo? Ele liga e fica lá. O GNRH natural, ele se liga, gera o pulso dele, o segundo mensageiro, e vai embora. E aí, no que ele vai se ligando e girando esse pulso, é que ele vai fazendo aparecer mais receptores. O análogo não, ele se liga e fica lá. E aí, ele vai dessensibilizando e vai diminuindo o número desses receptores de GNRH. Consequentemente, cai os níveis de LH-FSH, consequentemente, o indivíduo cai os níveis de estrogênio e testosterona, e a gente tem regressão dos caracteres sexuais secundários. Tá certo? Aí aqui é só para tentar ilustrar. O GNRH, ele se liga aqui e faz o pulso de LH-FSH. O agonista, que é a medicação, ele se liga e fica lá, ele não sai, né? E aí, no que ele se liga aqui, não faz segundo mensageiro e eu não vou ter a produção de LH e FSH e os esteroides sexuais, tá? Aqui é só para dar uma noção para vocês, a gente já tem várias apresentações, eu tenho análogos de aplicação mensal a cada 28 dias, trimestral a cada 84, e recentemente aqui no Ceará a gente está tendo a graça, né, de usar o semestral, né, que é interessante porque facilita a aderência dos indivíduos, diminui o número de picados, né, que às vezes é muita angústia dos pacientes, e facilita o acesso de muitos pacientes que a gente tem que vir de outros estados, que vêm de outras cidades, que tem muita dificuldade, às vezes, para vir para a capital só para pegar esse tratamento. Então, a gente tem várias opções aqui e a gente adequa para cada caso do paciente, tá certo? Benefício do tratamento, né? Como eu comentei, regressão dos estágios de Turner, diminuição da velocidade de crescimento, reduzir os níveis das gonadotrofinas e tentar segurar o avanço da idade óssea desse indivíduo. E a puberdade precoce periférica, né? Que é quando eu tenho um aumento da testosterona, e aí eu fiz a avaliação daquele indivíduo, ele tem aumento da velocidade de crescimento, avanço da idade óssea. Eu dosei LH-FSH, vieram basal, mesmo após o teste de estímulo, né? E eu tenho uma testosterona aumentada e uma testosterona aumentada. Eu vou dosar todos os esteroides de testosterona, D-sulfato, 17-hidroxi e beta-HCG, associada a clínicas. Se eu tenho LH-FSH normal ou baixo e testosterona muito aumentada, eu penso na puberdade precoce periférica, né? Se eu tenho aumento do D-sulfato ou da 17-hidroxiprogesterona, no caso do aumento da 17-hidroxi, eu vou pensar o quê? Na forma não clássica da hiperplasia adrenal congênita, que ela causa virilização nos meninos e nas meninas, tá certo? Se eu tenho aumento do D-sulfato a níveis assim bem elevados, maior que 300, 400, eu vou pensar na possibilidade de tumor adrenal, que é bastante comum no Brasil, principalmente na região sudeste. Mas no Ceará, a gente às vezes já tivemos alguns casos também,
tá certo? Se eu dosei o D-sulfato e a 17-hidroxiprogesterona e vieram normais, eu vou fazer dosagem de beta-HCG. Se ela veio normal, eu tenho que pensar em outras causas de puberdade periférica, como maconha, testotoxicose, tumor testicular. Se esse beta-HCG veio aumentado e o indivíduo ou tem sintoma neurológico, ou tem uma dor abdominal, alguma massa palpável e tudo, é interessante eu fazer ressonância de crânio ou uma ressonância de abdômen e tórax. Você vai dirigir de acordo com a queixa clínica e o exame físico do paciente, tá certo? Para eu investigar tumor de células germinativas, que podem também ser uma causa de puberdade precoce periférica. Nas meninas, quais são os sinais de uma puberdade precoce periférica? A presença de menarca, aquela menina que teve um sangramento transvaginal e você vai examinar, ela não tem aparecimento de broto mamário, né? Esteroides elevados que não é não compatível com o sexo, que é o que eu falei para vocês. O padrão heterossexual é uma menina com clitoromegalia, uma menina com acne, uma menina com irritabilidade, ou um menino com ginecomastia, né? Não é o padrão sexual daquele fenótipo do indivíduo. Presença de manchas café com leite, de borda serrilhada, que respeita a linha média, fica só de um lado do corpo. Pensar na possibilidade de Marconi Albright. Detecção de massas ou cistos, seja no ultrassom, seja na palpação, no exame físico, a gente pensar em tumores adrenais, tumores gonadais. E a presença de hiperpigmentação areolar também fala a favor desses tumores. Puberdade com baixa velocidade de crescimento, como eu já comentei antes com vocês, pensar na possibilidade do hipotireoidismo sempre. E o tratamento da puberdade precoce periférica não existe assim, vou dar o análogo para todas as causas. Não, vai ser direcionado para a causa da puberdade periférica do indivíduo. Se ele tem uma hiperplasia adrenal, eu vou dar glicocorticoide para esse indivíduo. Se ele tem um tumor, eu vou ver se é o caso de usar um antagonista de receptor de andrógeno, ou se é o caso de fazer uma cirurgia. Vai ser direcionado para a causa da puberdade precoce periférica. E quais são as variações benignas do desenvolvimento puberal, né? Quando é que tem algumas coisas que geram dúvida na gente, mas são variações normais, que a gente pode respirar fundo e acompanhar esses indivíduos, seja de 3 em 3, seja de 4 em 4 meses, e ver como é que ele vai evoluir. Tem a telarca precoce isolada, muito comum, principalmente em meninas, né? Que ela pode acontecer uni ou bilateral em meninas que têm menos de 8 anos de idade. O mais comum é naqueles primeiros 2 anos de vida. A menina com broto mamário, que está aumentando, tem um pouquinho de leucorreia, aí a mãe fica angustiada porque acha que essa mama está muito grande, e aí não, encaminha para o pediatra vai avaliar essa criança. É muito comum ela ser isolada, não vir avaliado com avanço da velocidade de crescimento, não ter avanço de idade óssea, não ter sangramento transvaginal, é a fase da mini puberdade, tá certo? O importante é você acompanhar. Essa mama, ela não vai progredir, ela tende a regredir geralmente até os 2 anos, e ela não vem acompanhada dessas outras características que eu falei para vocês, de avanço de idade óssea, aumento de velocidade de crescimento, sangramento transvaginal, tá certo? Tem sido observado em algumas crianças também a telarca isolada entre os 6 e 8 anos de idade, principalmente crianças obesas, né? Porque geralmente criança obesa ele tem aumento de leptina e pode causar um discreto aumento lá um discreto aumento assim de estrógeno, que aí pode dar aquela telarca isolada que ela não progride, tá certo? Se ela começar a progredir, a gente tem que ficar atento, se pode ser uma puberdade precoce. Mas a maioria dos casos ela não progride. Você vai fazendo um acompanhamento clínico, não tem aumento da velocidade de crescimento, a idade óssea não avança absurdamente, você faz ultrassom, não está aumentando o útero, não está aumentando o ovário, então você pode ficar calmo, tranquilo e acompanhando. Importante criança obesa fazer diferencial de lipomastia, que às vezes no exame físico isso é difícil, né, de fazer. Você palpa lá, pede para o indivíduo levantar o braço para tentar palpar o broto mamário. Em criança obesa, às vezes, isso é complicado. Nesses casos, você pode abrir mão de uma ultrassom mamária para tirar essa dúvida, né? Para você ver se realmente tem parênquima glandular mamário ali ou não, se trata só de lipomastia. 13 a 20% dos casos podem progredir para uma puberdade precoce verdadeira. Então, mesmo a telarca sendo isolada, não tendo outros comemorativos de puberdade precoce, a gente recomenda o acompanhamento, porque eu não tenho como adivinhar quem vai ser essa criança que vai desencadear uma puberdade precoce central. Então, eu vou acompanhando se aquele broto está aumentando, se acelerou a velocidade de crescimento, a idade óssea uma vez ao ano, se está tudo bem, tá certo? Se tiver tudo tranquilo, você vai acompanhando. Se fugiu alguma coisa do normal, aí é prudente fazer de novo a investigação para puberdade precoce. E, geralmente, esses pacientes, eles mantêm valores baixos, né? De LH, FSH, estradiol, né? Alguns podem ter um discreto aumento de FSH em relação ao LH, mas isso não significa que está desencadeando puberdade, tá?
A pubarca precoce isolada, que também é outra coisa que a gente pega bastante na prática, né? Que é o aparecimento dos pelos na região íntima, antes dos 8 anos na menina e antes dos 9 anos no menino. Pode também vir associado com o desenvolvimento de pelos axilares, com a presença de bromidrose, a presença de uma acne leve também. Tem um avanço de idade óssea, mas esse avanço de idade óssea é discreto, não ultrapassa aqueles 2 desvios padrão, tá bom? Aquele indivíduo ele pode estar um pouquinho mais alto, mas isso não significa que ele vai ter perda estatural no futuro também, e ele mantém uma velocidade de crescimento adequada para aquela idade, ele não acelera a velocidade de crescimento. Ele geralmente tem progressão lenta, né? No entanto, é interessante a gente diferenciar de outras causas de virilização. Então, assim, como eu não sei se é uma puberdade precoce periférica ou não, é prudente dosar atesto, 17-hidroxiprogesterona, o deasulfato e a androstenediona. Se vier tudo no valor basal e só um deasulfato lá de 30, 40, provavelmente eu estou diante de uma pubarca precoce isolada causada por uma adrenarca precoce. Acompanhamento clínico desses casos, tá certo? Não existe o tratamento específico. É comum a gente ver correlação com pacientes que são restritos, pacientes que foram PIGs, e eles têm uma tendência maior a desenvolver adrenarca precoce e ter síndrome metabólica no futuro também. E aqui eu só botei 2 casos bem simples para a gente discutir, para poder passar para a aula da nossa colega. O caso 1 é uma menina de 8 anos e 5 meses, com história de desenvolvimento de mamas e pelos há 1 ano. Então, começou mais ou menos com 7 anos e meio, certo? De história patológica pregressa, de história familiar, ela não tem nada digno de nota. A interrogação de diversos sistemas também, ela não queixa nada. Com 8 anos e 5 meses, você vai ver o exame físico dessa criança, ela é um M4P3, tá certo? Vamos parar bem aqui. Com 8 anos e 5 meses. Teoricamente, a gente espera que essa menina tenha entrado na puberdade com quantos anos? Com 8, né? Se eu estou pegando ela com 8 anos e 5 meses, eu esperaria que a mama dela tivesse em que estágio? O estágio 2, né? Ou ainda que ela tivesse começado com 8 anos bem certinho, lembra que tem que ter mais ou menos 1 ano entre um estágio e outro? M4 tá demais, gente. Então, assim, ela tem um desenvolvimento de mama que não é compatível com a idade cronológica dela. Epa, será que eu estou diante de uma puberdade precoce? Vamos ver outras coisas, né? Vamos para o exame físico dela. Quando eu vou olhar a curva de crescimento dessa menina, ó, ela vinha crescendo no percentil 50, ela pulou aqui um percentil. Ela foi para o E aí você viu que teve um avanço de velocidade de crescimento, né? Em relação à idade dela. Ela trouxe para você só um exame, a idade óssea, que veio de 11 anos, mais de 2 anos avançados em relação à idade cronológica dessa criança. Então, eu tenho um desenvolvimento de mama e pelo que não é compatível com a idade cronológica do indivíduo. Então, provavelmente, ou começou antes dos 8 anos, ou se começou depois dos 8, está evoluindo rápido demais. Um avanço da velocidade de crescimento e uma idade óssea bastante avançada que pode comprometer a estatura final desse indivíduo. Eu estou diante de um quadro de quê? Puberdade precoce, né? É central ou periférica? Não sei. E aí a gente vai pedir o quê para esse indivíduo? Já pediu raio-x de idade óssea, né? LH, FSH, estradiol e ultrassom para começo de história, tá certo? Qual o diagnóstico provável? Uma puberdade precoce. Quais exames você solicitaria para confirmar a sua hipótese? LH, FSH, estradiol, a idade óssea já veio e um ultrassom pélvico, né? E o que é que eu esperaria encontrar nesses exames, né? A minha principal hipótese para uma menina nessa idade seria o quê? Uma puberdade precoce central, né? Para a menina é muito mais comum a gente ter uma puberdade precoce central. Então, eu esperaria um LH aumentado, um FSH aumentado e estradiol aumentado. O ultrassom, eu poderia pegar um útero, sei lá, de 5 centímetros... Não, 5 não, porque ela está com M4. Uns 8 a 10 centímetros cúbicos, tá certo? Ovários maior que 2 centímetros cúbicos também. E aí, diante desse perfil laboratorial, clínico e de exame de imagem, eu estaria confirmando uma puberdade precoce central. E em caso confirmatório, o tratamento seria o quê? Análogo de GNRH, aquela medicação injetável, você escolhe aí o intervalo, tá certo? O caso 2 é um menino, né? Menina, a gente já se arrepia, né? Puberdade precoce, 1 ano e 8 meses, procurou o serviço médico por surgimento de pelos pubianos. 1 ano e 8 meses, pelos pubianos já não está normal. Você foi fazer a anamnese, a mãe referiu que notou um aumento do testículo bilateral, então deve ser um aumento significativo para a mãe ter percebido, né? Seguido do aumento do comprimento peniano e surgimento de pelos na região de pubis, acne e acne em face. Também apresentava atraso de fala, atraso motor, com a marcha motor a partir dos 2 anos. A mãe disse que não tinha nenhum déficit visual e auditivo, e durante a consulta foi observado que a criança morria de rir, sem
tem motivo nenhum. Tava aqui, começava a rir, né? Quando não era assim, ela tava com agressividade excessiva, muito irritado, e alteração do timbre de voz, né? E, às vezes, quando no exame físico, você percebia que a criança ficava manipulando a genitália, ou seja, já uma sexualização da criança. Você vai fazer o exame físico 1 ano e 8 meses, G3, P3, né? Opa, uma puberdade precoce. O comprimento da criança, ela está acima do percentil 95. Vamos chutar aqui que o alvo familiar é lá no percentil 50. Está aumentada a velocidade de crescimento, ela está grande para a idade, está acima ainda do canal familiar. IMC dela 22, a estatura-alvo dela 1 ano e 76, e aí você pegou só a idade óssea. Primeiro exame que eu pedi, idade óssea para esse paciente, 6 anos para 1 ano e 8 meses. Eu posso estar diante de o quê? Uma puberdade precoce central, tá certo? Menino, é coisa boa ou coisa ruim? Coisa ruim, né? Com essas queixas aí, a primeiro exame que eu vou pedir, além das gonadotrofinas, é o quê? Uma ressonância. Pedir a ressonância, doutor. Não, pedi os exames de sangue também, tá? E aí eu vim com LH 5.7, já está maior do que aqueles valores que eu falei para vocês. FSH aumentado, testosterona aumentada, UDEA, 17-hidrox veio dentro do normal, cortisol está normal, HCG veio normal, alfa-fetoproteína, função tiroidiana também. Quando eu pedi qual o diagnóstico? Puberdade precoce, né? Você solicitaria, nesse momento, qual o exame e por qual motivo? Ressonância, além disso aqui, por quê? Ele tem aquelas queixas neurológicas lá. E aí, só para dar uma dica para vocês, essas crises de riso é uma manifestação de crise convulsiva, que a gente chama de crise gelástica, né? Que é o riso desmotivado. E aí, você pediu a ressonância, veio essa lesão pedunculada bem aqui, que também dá para ver na ressonância. O diagnóstico disso aqui é um amartoma hipotalâmico, que é uma causa orgânica de puberdade precoce central mais comum que a gente tem, né? Geralmente não precisa operar, né? Para o tratamento da puberdade, a gente usa o análogo de GNRH mesmo. Às vezes, os pacientes operam quando as crises convulsivas ficam de difícil controle, mas o tratamento, nesse caso, geralmente é clínico. Tá certo? E, entre as causas mais comuns orgânica, né, ela pode se manifestar como puberdade precoce central, crise gelástica, que é essa crise de riso, alterações comportamentais, atraso cognitivo também. O tratamento, pasmem, é clínico, né, com uso de análogos de GNRH. O tratamento cirúrgico fica reservado para os casos de convulsão de difícil controle. Tá certo? E era isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpa ter me alongado demais e foi um prazer. Obrigada para todo mundo que veio.